Nossa mensagem de hoje tem como título Cuidado com os sinais. Não sei se meu aparelhinho aqui está ligado, deixa eu ver. Agora sim. Irmão, vamos começar com esta pergunta. Por que nós não promovemos curas e milagres em nossos cultos? Por que a gente, nos cultos de sábado de manhã, de domingo à noite, de quarta-feira, nós não invocamos o poder de Deus para curarmos as pessoas, para colocar as mãos sobre elas, para que elas possam ser restabelecidas? Então, aqui algumas perguntas. Por que não realizamos reuniões de cura, de libertação de demônios, de atos miraculosos? Por que nós, adventistas do sétimo dia, normalmente em nossos cultos não fazemos isso? Vemos este elemento tão presente em outras denominações cristãs. Nós temos ali, por exemplo, o apóstolo Santiago, Valdomiro Santiago. Ele, nas reuniões na Igreja Mundial do Poder de Deus, eles realizam ali programas de cura e tantas pessoas dão testemunhos lá de que foram curados. Esse senhor que está aqui no meio é talvez o pregador mais famoso atualmente da televisão americana. Ele também é da linha de realizar curas e milagres, expulsar demônios nas pregações dele. Nós temos ali um outro famoso pregador brasileiro, que é o pastor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nos cultos ali na igreja também, a gente percebe que um elemento principal é a cura de enfermidades, libertação de demônios e revelação profética que é dada aos membros. Mas quando nós olhamos para o nosso culto, nós não temos nada disso. Mas quando a gente vai na Bíblia olhar, veja ali nos evangelhos o que Jesus disse a respeito de curas. No livro de Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18, ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então Jesus está dizendo que estes sinais acompanhariam os que creem, que realmente fariam milagres, fariam coisas extraordinárias. No livro de Atos, no capítulo 5, verso 12, encontramos este outro texto que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Jesus disse: vocês farão sinais. E os discípulos começaram a pregação do evangelho fazendo sinais. Diz que muita coisa era realizada, muitos prodígios eram feitos pelo estender da mão dos apóstolos. E ainda temos este outro texto mais complementar de Atos capítulo 5, versos 14 a 16. Ali nos mostra como eram os cultos nos primórdios da igreja, com Pedro, João e os demais apóstolos. Veja nesse texto, por favor, como era realizado estes cultos. Veja lá: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E o que diz mais lá? Sem exceção de ninguém, né? Todos eram curados. Todos que chegavam ali eram curados. Então, as primeiras reuniões da igreja, o elemento da cura era um elemento presente. O elemento da expulsão de demônios também era um elemento presente. Eles realizavam feitos extraordinários. E isto atraía mais e mais pessoas para a igreja. A igreja, então, cada vez teve que procurar lugares maiores para se reunir, porque multidões vinham a Jerusalém para se reunir com os apóstolos. E o realizar milagres e feitos extraordinários foi o elemento que ajudou a igreja cristã a crescer no mundo do primeiro século. Mas eu volto à mesma pergunta do início. Por quê? Falando de nós em particular. Por que não tocamos nas pessoas para aliviar os seus sofrimentos hoje? Algumas possibilidades. É porque não temos orado tanto quanto deveríamos? Será esta a causa principal? Nós não temos uma vida de oração tão poderosa como tinham os apóstolos. É por isso, então, que não podemos tocar nas pessoas para curá-las? É porque nos falta o poder do Espírito Santo? É talvez porque o Espírito Santo não está conosco, como estava com a igreja primeira ali, primitiva? É porque nos falta o Espírito Santo que não realizamos estes cultos hoje?
Mas tem um texto emblemático que parece contradizer o que nós lemos há pouco. Veja só, esse texto está em Mateus, no capítulo 21, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Ali Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Vejam, profetizamos em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres. Veja a resposta de Jesus para estas pessoas. Então lhes direi claramente, explicitamente. O que ele diz? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Espera aí, alguma coisa está errada aqui. Jesus não disse: estes sinais seguirão os que creem? Exatamente esses 3 sinais: profetizarão, expelirão demônios e farão muitos milagres. E agora ele diz, bem assim, se você olhar ali no início deste verso: muitos naquele dia hão de dizer-me. Que dia é este naquele dia? É o dia do juízo final. No dia do juízo final, um grupo de pessoas, talvez não muito pequeno, descobre que não está salvo. E essas pessoas ficam tão admiradas ao descobrirem que não estão salvas, que elas irão interrogar o próprio Jesus, irão falar com ele: Senhor, como não? Se nós temos os sinais dos que creem, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantas coisas extraordinárias, milagres nós fizemos em teu nome. Como não? E aí Jesus diz: olha, não sei quem são vocês, não vos conheço. E disse mais: vocês são praticantes da iniquidade. Agora, sinceramente, você acha que uma pessoa que expulsa demônios em nome de Cristo, uma pessoa que faz milagres em nome de Cristo, uma pessoa que profetiza em nome de Cristo, não é um seguidor de Cristo? Aonde estão as pessoas que expulsam demônios em nome de Cristo, que curam em nome de Cristo, que profetizam em nome de Cristo? Aonde elas estão? Estão na igreja. Em milhares de igrejas essas pessoas estão ali. São pessoas que temem a Deus, que pregam em nome de Deus, que clamam em nome de Deus, que oram em nome de Jesus, que fazem tudo em nome de Jesus. Como essas pessoas podem não estar salvas? O que está errado nisto? Se o sinal do início era exatamente fazer o que elas fizeram, como elas chegam naquele dia e descobrem que não estão salvas? Então precisamos analisar isto. Com isso nós chegamos a uma conclusão: que cura, expulsão de demônios, atos miraculosos eram sinais do início da igreja cristã, mas não são os sinais que identificam a igreja cristã no fim. Não podemos chegar nesta conclusão? Então os milagres eram sinais que indicavam a igreja, que marcava a igreja no início da pregação. Ali estava o povo de Deus. Mas estes mesmos sinais não identificam mais o povo de Deus no fim, porque Jesus disse: não vos conheço. Vamos ver por quê. Essa é a pergunta. Quando a gente vai para a Bíblia, em 2 textos, se você puder me acompanhar aí, no capítulo 14 do livro de Atos, e no capítulo 19, não é tão simples, às vezes, a gente se livrar do sotaque original, né? Volta e meia, ele está presente. Em Atos, no capítulo 14, nós vamos encontrar ali um episódio interessante, que é Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Icônio não era uma cidade da Palestina. Icônio era uma cidade do mundo grego. Em Icônio, as pessoas não sabiam quem era o Deus que Paulo e Barnabé estavam pregando. Este Deus era desconhecido. Eles não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo.
Eles não acreditavam no mesmo Deus que os judeus acreditavam. Eles não sabiam absolutamente nada de Deus. Zero. Mas eles eram crentes, não em Deus, no Deus Criador dos céus e da terra. Eles eram crentes no Deus que eles adoravam. E a gente vai descobrir daqui a pouco o nome destes deuses. Eles eram crentes, eles tinham um santuário, eles tinham um sacerdócio. Eram pessoas tementes a este Deus que eles acreditavam. Agora chega Paulo, um desconhecido, Paulo e Barnabé, um estrangeiro, dois estrangeiros. Eles não sabiam quem eram aqueles homens, eles não eram conhecidos ali, eles não conheciam nada a respeito da religião deles. Dois estranhos chegam num lugar e a mensagem deles é: o Deus que vocês creem são falsos, mas o Deus que nós cremos é o verdadeiro. Você acha que alguém acreditaria nisso? Você tem toda uma tradição familiar naquela fé. Agora chega um estrangeiro, alguém que você não conhece, um desconhecido, pregando uma religião que você nunca ouviu falar, falando de um Deus que você não tem a menor ideia de quem seja, de um Senhor chamado Jesus Cristo que eles nunca tinham ouvido falar. Você acha que com a pregação de Paulo e Barnabé eles acreditariam? Você acha que só com os argumentos da palavra eles se convenceriam? Vamos dar uma olhada no texto para a gente ver, começando com o verso 1. Vou pular para o verso 8, vamos falar agora de Listra, que é a cidade vizinha a Icônio. Em Listra costumava estar sentado, eu estou lendo no capítulo 14, verso 8 de Atos. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Vocês percebem o tamanho do milagre? Aquele homem nunca tinha andado. Ali não era só um problema de, talvez, má formação óssea. Existia mais coisas. Toda a musculatura das pernas não existia. Talvez os nervos, as terminações nervosas também eram defeituosas. Se a pessoa passasse por um processo de cirurgia que pudesse consertar ali a formação óssea, colocasse talvez ali alguns pinos, alguma prótese, mesmo assim ele não conseguiria andar, precisaria passar por um processo de fisioterapia longo, e a pessoa precisaria, como um bebê, aprender todo o processo de andar. Se aquele homem sofresse uma intervenção médica, que o pudesse de fato dar a ele condição de andar, até que o cérebro criasse nele os caminhos cerebrais para que ele pudesse andar, aquele homem talvez não caminhasse em menos de 2 anos. Então o milagre foi de uma forma tão extraordinária que não ocorreu apenas nos membros inferiores, também nas terminações nervosas, na própria mente dele. Porque o homem nunca tinha andado e de repente ele ficou em pé e diz o texto bíblico que ele fez 2 coisas. Ele saltou e ele andava. Agora veja a reação da multidão no verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, está vendo aí? Tinha um sacerdócio. O sacerdote de Júpiter, cujo templo, tinha um templo também, estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aquela multidão da cidade de Listra converteu-se agora à pregação de que Mercúrio e Júpiter de fato não eram deuses de verdade, apenas uma fantasia criada ali naquela região, que o verdadeiro Deus era o Deus que Paulo estava pregando. Este Deus era o Criador dos céus e da terra. O que fez esta multidão converter do paganismo para o cristianismo?
as coisas extraordinárias que viram. Do contrário, não teriam acreditado. Ali estava um homem que todos conheciam, e eles então aceitaram a pregação. Quando Paulo sai dali da cidade de Listra, ele deixa um grupo grande de conversos, e uma igreja é estabelecida. No capítulo 19 de Atos, encontramos Paulo agora na cidade de Éfeso. Paulo havia fundado uma igreja em Éfeso, uma igreja que se tornou um centro de referência para a pregação do Evangelho. Só que isso não foi tão simples assim, porque Éfeso também tinha ali a sua religião, tinha o seu Deus, que na verdade era uma deusa. E esta deusa, a adoração a esta deusa era muito forte na cidade de Éfeso. No verso 23, diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho era como o cristianismo era chamado no seu primeiro momento. A igreja cristã era conhecida como o caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Estão vendo aí? Diana, em Éfeso. E eles estão vendo que Paulo, pelo que estava realizando, converteria toda aquela região. Era uma província do Império Romano chamada Ásia, ficava onde hoje é a Turquia, não era a Ásia, o continente que nós temos hoje, mas uma província romana chamada Ásia, que está no território da Turquia moderna. Então ali aquela população, aqueles ourives que eram adoradores de Diana e dali ganhavam o dinheiro, perceberam, olha, em primeiro lugar, ninguém mais vai querer nenhuma estatueta de Diana, porque todo mundo vai se converter a este Deus que Paulo está pregando. E não só isso, não vamos só perder a profissão, vamos perder tudo que está relacionado à nossa grande deusa Diana. As pessoas deixarão de crer nela se Paulo continuar pregando. E eles queriam prender Paulo, queriam matar Paulo. Paulo foi salvo ali de uma situação extremamente difícil, mas em Éfeso, Paulo deixou uma igreja estabelecida, e essa igreja de Éfeso foi uma tremenda igreja missionária. Paulo passou um tempo ali pregando o Evangelho. Então, irmãos, hoje nós não vemos mais adoradores de Júpiter, de Mercúrio, de Diana. Você conhece algum adorador de Diana hoje? Eu, particularmente, não conheço. Alguém conhece aqui algum adorador de Mercúrio? Não temos nenhum adorador de Mercúrio. Temos algum adorador de Júpiter? Nós não conhecemos nenhum adorador de Júpiter, porque fez tanto sucesso a pregação do Evangelho pelos apóstolos, com sinais que realizaram, que o mundo politeísta, já não era mais... O mundo politeísta foi convertido. Os sinais eram necessários para distinguir quem era o verdadeiro Deus entre tantos deuses. Depois de um tempo, isso ficou estabelecido, e esses deuses pagãos desapareceram. Hoje nós não os temos mais. Um outro episódio ali, no livro de Atos capítulo 8, é de Filipe, na cidade de Samaria. Filipe, ele esteve em Samaria pregando, e ele encontrou ali, então, uma autoridade romana, e essa autoridade romana, então, e outras pessoas ficaram impressionados pelos atos que Filipe estava realizando ali. A gente vê ali que muita gente foi curada, paralíticos, coxos, Tanta gente foi curada pelo ministério de Filipe na cidade de Samaria. E diz lá, então, na conclusão desse texto, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ali já é um outro texto. Homens como mulheres se converteram para a pregação de Filipe em Samaria. Por quê? Porque Filipe realizou atos extraordinários no meio deles. Então, nesse primeiro momento, a gente pode passar esse texto aqui, nesse primeiro momento a gente percebe que os milagres eram necessários. O expulsar demônios eram realizados com mais frequência.
de uma forma extraordinária pelos apóstolos, porque eles precisavam pregar que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus no mundo que ninguém acreditava em Jesus Cristo. Foi a conversão de pessoas em grande número se deu pelos sinais que os apóstolos realizaram. Então, naquele momento, isso serviu para o reconhecimento de que o Deus dos apóstolos era o verdadeiro Deus. E houve, então, uma conversão muito grande do paganismo para o cristianismo. Hoje, as 3 grandes religiões mundiais são todas monoteístas. Acreditam no Deus criador dos céus e da terra. Os cristãos, os judeus e os muçulmanos, que é o islamismo, todos temos em comum a crença de que Deus é único e é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Podemos dizer que a pregação dos discípulos foi vencedora. A pregação dos discípulos fez um sucesso tremendo, porque converteu o mundo pagão para um mundo agora monoteísta. Tanto os cristãos, judeus, islâmicos, todos têm essa fé em um único Deus. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. A escritora Ellen White, ela fala sobre os sinais nos últimos dias. Ela diz ali, no livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54. Veja lá o que ela diz. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Mais um outro texto. Agora do livro Eventos Finais, página 147. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Isso é sério? Vamos voltar novamente para aquele texto do início. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente. O que ele diz? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Espera aí. Se Jesus diz, eu nunca vos conheci, quando essas pessoas estavam curando em nome de Cristo, estavam expulsando demônios em nome de Cristo, estavam profetizando em nome de Cristo, e sendo Cristo não as conhecia, isso significa que Cristo nunca esteve com elas. Não é verdade? Ele diz, nunca vos conheci, então ele não sabe quem elas são. É interessante que Jesus não diz assim, é mentira, vocês estão tentando me enganar, vocês nunca fizeram isto. Jesus não diz isso, Jesus não diz que eles não fizeram. Jesus não diz que eles não realizaram estes fatos extraordinários. A única coisa que Jesus diz é, eu nunca estive com vocês. Se não era Jesus, quem era? Que algum poder extraordinário havia ali. Ninguém cura ninguém só pela sugestão da mente. Ninguém tem um pensamento tão positivo assim a ponto de curar ali um paralítico ou expulsar demônios. Se não era Jesus, quem era então? Que outro poder era este? Então nós temos aí agora essa pergunta. Quem? Que poder estava por trás dessas pessoas? Seria o poder do diabo? A Bíblia diz que o diabo era um anjo no céu, que começou uma rebelião contra Jesus, foi expulso do céu, e com ele 1/3 dos anjos vieram para a terra, e que ele presentemente está no mundo. A Bíblia o chama de o sedutor. Vamos dar uma olhadinha num texto, em Apocalipse, no capítulo 12, eu não tenho na tela esse texto. Vamos ler na Bíblia, capítulo 12, verso 9. Veja como a Bíblia apresenta o diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Veja só como o diabo é apresentado aqui. E diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama
diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Queridos, o diabo é chamado nesse texto de o sedutor de todo mundo. Ele está na terra, e com ele os seus anjos. O sedutor é aquele que tenta enganar alguém de forma sutil. Ele parece que está agradando a pessoa, quando na verdade ele está enganando. Imagine um homem sedutor. Irmãs, mulheres, imagine um homem sedutor. Daqueles da novela das 8, né? Ele sabe dizer o que a mulher quer ouvir, né? Ele sempre tem as palavras certas. Está sempre cheiroso, bonito. Ele sempre conhece a música certa para o momento. Conhece o vinho, né? Especialista em vinhos. Sempre leva para lugares fantásticos. Não é assim que age o sedutor? O sedutor age assim. Ele age assim com segundas intenções. Às vezes a mulher é rica, ele quer a fortuna da mulher. Ou por alguma razão ele age dessa maneira. E quando a mulher abre os olhos, normalmente é tarde demais, porque ela foi seduzida. A sedução é um engano de forma sutil. E na hora de apresentar o diabo, Deus escolheu esta palavra. Deus diz, ele é o sedutor. Então a sedução tem origem no diabo. Ele é o pai da sedução, é o maior especialista do mundo em sedução. Seria o diabo, então. O que a Bíblia diz? Será que o diabo pode realizar milagres? Vamos ver 3 textos da Bíblia que podem nos dar uma luz sobre isso. O primeiro texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ali diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, que mais? Sinais e prodígios da mentira. Então o texto diz que Satanás tem o poder de realizar grandes sinais e prodígios da mentira. Está escrito nas Escrituras isto. Na Bíblia também está em Apocalipse 13, 14, falando da obra do diabo e dos seus anjos, diz ali, seduz, lembra lá quem é o sedutor? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa de quê? Dos sinais que foi lhe dado executar. Então ele executa sinais de uma forma tão sutil que ele termina enganando as pessoas. E por último, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, espíritos de demônios, operadores de sinais. Imagine você na sua casa num domingo à tarde, você está ali com a família, assistindo televisão, e de repente passa um carro de som na rua, bem na frente da sua casa, com um som potente dizendo, atenção moradores desta rua, hoje domingo, dia 6 de março, na Avenida Assis Brasil, número 2355, será inaugurada a Igreja do Diabo. Aqui nós adoramos o inimigo. Venha, se você é feliz, vamos torná-lo um sujeito infeliz. Você é casado, prometemos acabar com o seu casamento. Você é temente a Deus, prometemos arruinar a sua fé. Você está bem financeiramente, lhe garantimos que você ficará na miséria. Venham todos adorar o inimigo. Hoje, às 5 da tarde, Avenida Assis Brasil. Você iria lá? Será que o inimigo sabe disso? Que se usar o nome dele e contar a verdade, quantos admiradores ele vai encontrar? Então, em nome de quem o inimigo usa? Venha para a casa do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos dar a você uma nova vida. Isso é sedução, porque é o inimigo quem está fazendo. Vamos continuar para a gente ver mais coisas. Voltando para Ellen White, mais 3 textos de Ellen White. Ela diz bem assim, também em Eventos Finais, na página 144. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi, o que aí? Miraculosamente curada. Terrível. Enfermos serão curados à nossa vista.
milagres se efetuarão aos nossos olhos, falando da obra do inimigo. E ela diz, Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos, o quê? Não é terrível isso? Veja o que a Bíblia fala sobre o diabo. Se você tem sua Bíblia aí, abra comigo, por favor, eu lhe peço. Em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 14. Ali diz, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Não é terrível isso? O diabo não aparece com a cara dele. Ele aparece com a cara de um anjo de luz, de um anjo de Deus. Não é de admirar, porque o inimigo tem a capacidade de fazer isso, para enganar as pessoas. Olha, hoje se nós realizássemos milagres em nossa igreja, ou em qualquer igreja, estaria cheia. Qualquer igreja que realiza prodígios estão cheias. As pessoas gritam com fervor, as pessoas sentem aquela emoção tão forte. Porque termina sendo uma religião emocional. Você vai lá para carregar suas baterias, você vai lá para se sentir bem, você vai lá para se sentir, de alguma forma, tocado. É uma religião que mexe com o seu lado emocional. Mas o lado de estudo da palavra de Deus é negligenciado. Eu vou dizer por quê. Vamos acompanhar comigo? Vejam só. Voltando àquele nosso texto. A chave para compreendermos isso é o texto de Mateus capítulo 7, 21 a 23. Jesus diz lá, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele termina dizendo assim, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então aquelas pessoas, Jesus diz que não só não faziam nada em nome dele, que ele nunca esteve com elas, ele ainda acrescenta mais, vocês são praticantes da iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? A palavra grega que foi traduzida por iniquidade, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Aparece nesses textos dos evangelhos, em Mateus, Lucas e Marcos, aparece ali, sempre esse mesmo texto, e aparece uma outra vez na Bíblia. E a outra vez que ela aparece na Bíblia é no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4. A palavra iniquidade, ali em Mateus, capítulo 7, verso 23, é a palavra grega anomia. Lá em 1 João 3, verso 4, ela aparece novamente ali. Se a sua Bíblia é na versão corrigida, Almeida corrigida, ela vai dizer assim, todo que pratica o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Se a sua Bíblia é na versão corrigida, é assim que está escrito lá. Se sua Bíblia é na Almeida, revisada, aparece como está escrito ali. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Nessas 2 únicas passagens, a palavra anomia aparece. Uma nos lábios de Jesus, dizendo, vocês são praticantes da anomia. E a outra nos lábios do apóstolo João, dizendo que pecado é anomia. Mas qual é o verdadeiro significado de anomia? Lá em 1 João, veja lá como aparece o texto. Ali com as 2 palavras gregas, né? Todo aquele que pratica o pecado, também anomion. Porque o pecado é a anomia. O que significa isso? A palavra nomia em grego é a palavra lei. Lei é nomia. Quando se coloca este a na frente, esse prefixo, ele nega o que se afirma a seguir. Como o português também é assim. Nós temos a palavra moral, mas quando colocamos um azinho na frente, fica amoral. O que é uma pessoa amoral? É a pessoa que não tem moral. Esse é um conceito grego. Então, a palavra nomia é a palavra lei. Agora, a palavra anomia é a negação da lei. Então, quando Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ele disse, afastai-vos de mim, os que praticais a transgressão da lei.
É o que está escrito lá. A tradução mais correta seria esta, como está lá em 1 João 3, verso 4. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Agora, veja só como a gente vai entender isso. Então, a gente pode dizer que hoje, no presente momento em que vivemos, o sinal hoje serve para reconhecer os verdadeiros adoradores entre tantos adoradores. No princípio, o sinal servia para identificar o verdadeiro Deus entre tantos deuses. Mas com a conversão do mundo, do politeísmo para o monoteísmo, para a crença nesse único Deus, então hoje Deus tem vários adoradores, milhares de pessoas que são adoradores de Deus. Mas infelizmente, como Jesus diz, nem todos ele reconhece como verdadeiros adoradores. Ele disse, eu não vos conheço. Então nem todos que adoram a Jesus, usam o nome de Jesus, que faz feitos extraordinários em nome de Jesus, são de fato adoradores que Jesus reconhece. Então para que serve o sinal hoje? O sinal serve para identificar os verdadeiros adoradores entre milhares de adoradores. E qual é o sinal hoje? O sinal hoje não é cura, o sinal hoje não é expulsar demônios, o sinal hoje não é profetizar, porque a Bíblia diz que o inimigo faria isso. Então você não consegue identificar por esses sinais, porque tem o verdadeiro e tem o falso. E você não sabe como o inimigo está agindo, por que este é verdadeiro, por que este é falso. Porque o inimigo faria exatamente uma contrafação. Então o sinal do fim não é o sinal do início. O sinal do fim hoje é a obediência à palavra de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é todo adorador, não é todo que usa o nome de Jesus Cristo que vai entrar nos céus. Mas ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, quem vai entrar no céu é quem é obediente à palavra de Deus. Quem é fiel à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus como ela está escrita. É quem é obediente ao Senhor conforme está aqui. Este é o que vai entrar no reino dos céus. Porque o sinal do fim é o sinal da obediência à palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre a lei de Deus? Já que iniquidade é a transgressão da lei, então o que a Bíblia fala sobre a lei? Veja só o que a Bíblia fala sobre a lei. 1 Isaías 8, verso 20. A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais o quê? Então, se alguém fala contra a lei, se alguém desobedece à lei, ele vai entrar nos céus? Esse texto diz, jamais verão a alva. Porque se você não obedece ao Senhor, como você quer viver com o Senhor, se no céu nós obedeceremos à lei do Senhor? Eclesiastes 12, verso 13, o que diz lá? De tudo que se tem ouvido, a suma é. O que é a suma? Qual é o resumo? Este é o dever de quantos homens? Todo homem. Este é o dever, está escrito na palavra de Deus. A resumo de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Quando nós dizemos a lei de Deus foi abolida, quando nós dizemos o mandamento de Deus não precisa mais ser obedecido, nós estamos indo diretamente contra a palavra de Deus. Em 1 João 2, versos 3 e 4, ali diz, ora, sabemos que esse o aí se refere a Jesus Cristo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está a verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso são as Escrituras, a palavra de Deus. A Bíblia diz que o sinal de que a pessoa de fato conhece o Senhor Jesus Cristo é se guarda os seus mandamentos. Do contrário, infelizmente, nós estaremos realizando sem saber a obra do inimigo. Eu lhe peço para abrir mais uma vez a sua Bíblia, e novamente em 2 Coríntios, no capítulo 11. Nós lemos há pouco o verso 14. Vamos ler novamente o 14, mas vamos acrescentar o 15 também. 14 e 15. No 14 nós já vimos que está falando do diabo. E diz assim, 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, então tem coisa pior do que isso.
pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, esse talvez seja o texto mais terrível do Novo Testamento. O que a Bíblia está afirmando aqui? A Bíblia está afirmando que o diabo, além de se passar por anjo de luz, ele tem o quê? Ministros. Você pode chamar esse ministro do nome que você quiser. Você pode chamar de pastor, você pode chamar de bispo, você pode chamar de apóstolo, você pode chamar de padre, você pode chamar de reverendo, você pode chamar do nome que você quiser, não importa, conforme a denominação de cada um. Mas a Bíblia está afirmando, não eu estou afirmando, a Bíblia está afirmando que o diabo tem os seus. Mas eles não estão lá na igreja do diabo, eles estão nas igrejas cristãs. Sabe por que eles estão nas igrejas cristãs? Porque a Bíblia afirma, porque eles se passam por ministros de quê? Da justiça. Eles não chegam e dizem publicamente, irmãos, eu sou o ministro do diabo. Não, eles não fazem isso. Eles dizem, eu sou o ministro do Senhor Jesus Cristo. Eles realizam tudo em nome de Jesus Cristo. Eles pregam em nome de Jesus Cristo. Eles curam em nome de Jesus Cristo. Eles fazem coisas extraordinárias em nome de Jesus Cristo. Mas eles são ministros do diabo. Como identificá-los? Não é olhando para eles. Na aparência, eles são pessoas espirituais. Então, não é na aparência. Como podemos identificá-los? É pela relação deles com a palavra de Deus. Jesus diz que o ponto determinante é a relação do ministro com a lei de Deus. O que o ministro diz sobre a lei de Deus? Vamos tomar aqui um exemplo. Irmã, a senhora que cantou, vem aqui, por favor, para me ajudar num exemplo. Qual é o nome da senhora? Irmã Noemi. Chega aqui, por exemplo, por favor. Vamos só tomar a irmã Noemi, com a permissão dela, para uma ilustração. A senhora me permite, não permite? Vamos imaginar que a irmã Noemi estivesse sofrendo durante muitos anos com uma terrível dor de cabeça. A irmã Noemi já foi no hospital Cristo Redentor e não encontrou solução lá. Foi no Moinho de Ventos, não encontrou solução. Foi no Hospital São Lucas, não encontrou solução. Foi no Hospital Conceição, aqui nosso vizinho, não encontrou solução. Já viajou para aqui, já viajou para ali. Todos os médicos a examinam e dizem, nós não conseguimos encontrar razão de sua dor. E ela já tomou todo tipo de remédios, analgésicos, anti-inflamatórios e outros remédios, e ela continua vivendo com esta terrível dor de cabeça. Nada cura a irmã Noemi, nada a liberta desta dor. Os médicos dizem, olha, clinicamente não sabemos explicar a razão de sua dor. Mas aí a irmã Noemi conhece então um dia aí em algum lugar uma pessoa, uma outra senhora, e a senhora diz, olha, eu sei onde a senhora pode encontrar cura para a sua dor. Na minha igreja. O meu pastor, ele é um homem de Deus. E ele ora de uma forma tão poderosa, ele vai invocar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhe curar. Você acha que a irmã Noemi iria lá? Claro que iria, ela quer o conforto desta dor que ela está sentindo. Ela já tentou os meios, normalmente que a gente tenta primeiro e não encontrou uma solução. Vamos imaginar que eu seja este pastor. A irmã Noemi chega lá, assiste ao culto ali, vê várias coisas acontecendo, milagres, pessoas... demônios, pessoas endemoniadas ali caindo e tudo mais, ela está um pouco assustada, ela nunca viu isto, mas no final a amiga traz até a mim e diz, pastor Gilvan, eu conheci esta senhora e ela está sofrendo terrivelmente há alguns anos com uma dor de cabeça insuportável, constante, e ela já tentou de tudo para ser curada e não foi, e eu sei que o senhor é um homem de Deus, e eu sei que se o senhor orar ela vai ficar curada. Eu coloco então a minha mão na cabeça da irmã Noemi, faço aquela oração poderosa, invoco todos os poderes dos céus, em nome de Jesus Cristo. E a irmã Noemi, quando vê que a oração terminou, ela não quer acreditar, mas parece que a dor diminuiu ou que não existe mais. E ela agradece, vai para casa meio desconfiada, imaginando que, será que ela está tendo uma impressão de que a dor passou? Parece que a dor não está tão forte, até parece que a dor não existe. Ela viveu tanto tempo com a dor, que ela nem sabe mais como é viver sem esta dor. E ela vai dormir naquela noite com esperança, mas com medo de ser decepcionada mais uma vez. E ela acorda na manhã seguinte e ela agora tem certeza absoluta. Eu não tenho mais a minha dor de cabeça. E ela espera mais alguns dias para ver. E no próximo domingo, já tem uma semana que ela não tem dor novamente. Você acha que ela vai lá na igreja no próximo domingo? Oh, com certeza.
Como a senhora vai me ver agora? Como Jesus Cristo na terra quase, né? A senhora vai ter a impressão, vai ter a segurança de que eu sou de fato um mensageiro de Jesus Cristo. Tudo que eu disser, a senhora vai acreditar. A senhora vai ler a Bíblia agora pelos meus olhos. A senhora entregou a sua confiança em mim. Não há nada mais que eu lhe diga que a senhora vai deixar de acreditar ou duvidar, porque a senhora tem certeza absoluta, pelo que lhe aconteceu, de que eu sou um homem de Deus. Obrigado, Maria. Vocês percebem? Então, amigos, a obra do inimigo é desviar a atenção da palavra de Deus e concentrar no milagre. Essa é a estratégia do inimigo, é concentrar a atenção no sinal extraordinário e tirar a atenção da lei de Deus, revelação máxima de sua vontade. A irmã Noemi estaria então conquistada, porque agora ela olharia apenas para mim. Para ela, o que está na Bíblia só é verdade se eu acreditar e se eu pregar a respeito. Tudo que eu disser que não vale mais, ela vai acreditar, porque ela recebeu a bênção. Percebe? Você percebe alguém hoje, algum paralítico sendo curado? Não existe isso. Um paralítico que é paralítico desde nascença, uma pessoa que tem as pernas atrofiadas, nasceu com aquela deficiência, teve uma paralisia infantil, ficou com as perninhas atrofiadas, agora é um adulto e não consegue andar. Você vê alguma pessoa dessa ser curada? Não, essa pessoa não é curada. Você vê algum cego de nascença ser curado? Não, essas pessoas não são curadas. Você vê alguém que tenha alguma coisa como os discípulos curavam, alguém que tenha assim, uma lesão visível ser curado? Não. As pessoas curadas são pessoas que têm enfermidades, eu chamaria de subjetivas. É aquela enfermidade que a pessoa não consegue encontrar uma cura clínica, mas que aparentemente ela está bem. Ela tem ou uma doença autossugestiva, ou então o que a Bíblia chama de encantamento do inimigo. Essas pessoas são as pessoas que são curadas. Mas nenhum paralítico de nascença sai andando dos cultos. Nenhum cego de nascença passa a enxergar. Os nervos ópticos não são restabelecidos lá dentro do cérebro. Nada como os discípulos faziam, a gente vê hoje. Os discípulos curavam um paralítico de nascença. Os discípulos curavam um cego de nascença. Mas hoje a gente não vê esse tipo de cura mais. Sabe por quê? Porque eles não existem. As curas na Bíblia estão registradas até determinado momento da história da igreja. No final ali, já quando chega o livro do Apocalipse, a gente não vê mais as curas. No segundo século, a igreja do segundo século, a gente não encontra registros mais de cura. A igreja do início do terceiro século já não tem mais curas na igreja do terceiro século, porque o mundo já tinha sido conquistado para Cristo. As curas de forma grande, extraordinárias, aconteceram num primeiro momento para conquistar o mundo para Cristo. Depois disso, a gente não vê mais na história da igreja cristã. Mas o que a gente vê no longo da história é como a lei de Deus foi destruída. Como pessoas se levantaram para dizer que a lei de Deus foi abolida. Aquilo que Deus disse que era verdade, pessoas levantaram para dizer que não é mais verdade. Veja em Daniel 8, 25, lá diz, falando do inimigo: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem, de que forma? Despreocupadamente, né? Sem busca, sem estudar a palavra de Deus, sem saber o que a palavra de Deus de fato diz. As pessoas são convencidas pela visão, mas não voltam-se para a palavra de Deus. Meus queridos, a única segurança de todo cristão é a palavra de Deus. Vocês podem me admirar, talvez alguém me admire, vocês podem até achar que eu sou um homem de Deus, vocês podem ter qualquer impressão sobre qualquer pastor, mas se em algum momento eu ensinar vocês, ou qualquer pastor ensinar, diferente do que está escrito aqui, nós deveríamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, anátema. Este não é um mensageiro de Jesus Cristo. Porque Paulo diz, se um anjo descer na terra e pregar um evangelho diferente deste, seja anátema, repreendido, porque este não está falando em nome de Jesus Cristo. Sabe aonde está a nossa segurança? É na Bíblia. Eu posso, ou qualquer pastor, pode realizar coisas extraordinárias. Isso não é nenhuma garantia de que, de fato, este é um homem de Deus.
O homem de Deus é aquele que ensina as Escrituras. É aquele que vive de acordo com as Escrituras. É aquele que prega mesmo aquilo que parece ser impopular e que o mundo não crê mais. É nas Escrituras que está a nossa segurança. Não se deixe enganar por ninguém. Jesus diz que naquele dia só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe aonde está a vontade do Pai que está nos céus? Nas Escrituras Sagradas. Qualquer coisa além das Escrituras não procede de Deus. Qualquer ensinamento que contradiz o ensinamento das Escrituras não procede de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que você aceite as Escrituras como a palavra de Deus. Que você busque nas Escrituras a palavra de Deus. Nós vamos ouvir uma música especial agora. Esta música é uma oração. E nesta oração cantada, diz ali: abre, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, os olhos meus. Esta deve ser a nossa oração nesta noite. Abre, Senhor, os olhos meus. Gostaria de perguntar a você, você gostaria de pedir a Deus que abrisse os seus olhos? Quem gostaria de orar esta oração? Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu te amo tanto de todo o meu coração que eu não quero ser enganado pelo inimigo. Não permita que o inimigo me seduza, porque o Senhor sabe que meu coração é seu, Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Se não estou sendo totalmente, então abra os meus olhos para eu enxergar a tua vontade nas Escrituras. Senhor, não me deixe ser enganado, não me deixe ser enganada. Senhor, não permita que eu seja, de alguma maneira, enganada ou enganado pelo inimigo. Gostaria você de fazer esta oração? Louvado seja o Senhor. Poderíamos ficar em pé para orarmos então a Deus e pedirmos isto a Ele? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. A Ti, meu Deus, a nossa mais profunda gratidão pelas Escrituras. A Bíblia está escrita em nossa língua, conseguimos abri-la e lê-la e compreender o que está escrito ali. Muito obrigado porque o Senhor possibilitou que a Tua palavra chegasse à nossa família e a nós em particular. Querido Deus, por favor, nos faça agora aceitar a Tua palavra como Tua palavra. Não nos permita ser enganados pelo inimigo. Ainda que o inimigo esteja usando pessoas que nós admiramos, que nós respeitamos, que nós temos como pessoas que andam com o Senhor. Querido Deus, nos ajude a andarmos de acordo com a Tua palavra. E não importa o que digam os homens, que nós seremos fiéis à Tua palavra.
Senhor, não permita que o inimigo nos seduza com sinais e prodígios. Infelizmente, a tua palavra diz que dá mentira. Não permita que o inimigo termine criando aí uma cortina de fumaça para que não enxerguemos a beleza de tua lei, para que nos tornemos transgressores desta lei. Querido Deus, tudo que nós queremos naquele dia glorioso, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, com milhares e milhares de anjos, é que o Senhor chame o nosso nome, é que o Senhor coloque na nossa cabeça a coroa da vitória, é que o Senhor nos diga: vinde, servo bendito do Senhor, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isto que nós queremos ouvir naquele dia, e não que o Senhor não nos conhece, que nós somos praticantes da iniquidade. Ó Deus bendito, não permita que esta seja a nossa realidade naquele dia, por favor. Enquanto temos oportunidade hoje, nos ajude a voltarmos para a Tua palavra, como sedento em busca de água, e que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la à nossa vida, e vivermos de acordo com a Tua vontade. É o que humildemente pedimos ao Senhor, no nome santo, bendito e eterno de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu estarei ali na porta, porque eu quero cumprimentar todos vocês, tá bom? Encontro vocês ali.